Oi, mulher, batom vermelho, porque eu tô doente. Eu precisava de um ponto de equilíbrio, entendeu? Uma cor, um negócio. Vamos pro nosso terceiro dia, indicando doramas com mais de uma temporada. E eu sempre vou tentar dizer algum personagem que se destaca, mesmo que não seja principal. De Hospital Playlist, quando eu falei do Doutor. Fiz isso no segundo, quando eu falei do Xixia, que é o meu personagem favorito de toda a série, Alice in Borderland. E agora, a gente tá no terceiro dia, onde eu vou indicar pra vocês nada mais, nada menos do que Caçadores de Demônios. Agora, qual é o sentido de uma pessoa ficar completamente encantada numa série tão aleatória? Vou dizer pra você, mulher, eu gosto muito de série. Assisto série a vida inteira. Eu realmente, assim, sou viciada em série. Sempre fui apaixonada por filme, mas depois que eu entrei no mundo, assim, de série, eu me encontrei. E passei a acompanhar. Só que eu confesso que é uma linha meio... confesso que é uma linha um pouco previsível do que eu costumo assistir. E nessa linha previsível, coisas espirituais não são muito fortes. Ok. Eu tive meu momento com os irmãos mais amados do mundo, os Winchester. Como qualquer outra mulher, afinal de contas. Os Winchester são perfeitos, lindos, maravilhosos, incríveis. Tá tudo bem. Mas eu realmente não sou muito, assim, sabe? Do negócio da pegada, assim. E eu não sei, assim, tirando a parte que eles falam com uma voz assim, parece... Você sabe. Tem uma igreja que faz um negócio que parece igual. Tirando isso, não acho, assim, muito. Sabe? Então, assim, vou deixar esse aviso já no início. É tranquilo, é leve, dá pra assistir mesmo você que tem medinho. Agora vamos pra história. Eu acho que é um clichê dizer que eu amo o Prota. Porque eu amo o Prota. O Prota dessa série, ele é um amorzinho, eu guardo um potinho. Porém, entretanto, no entanto, aqui tem uma Prota que tem todo o meu coração. Eu sou apaixonada nessa mulher. E assim, salvo o adendo que esta mulher tem um chip que eu jamais superarei. Jamais, tá bom? Jamais. Pra mim, pretendente surpresa, essa mulher encontrou o encaixe perfeito. E anos se passaram e esta mulher nunca mais conseguiu emplacar um romance. Estou falando de romance. Esse ano essa mulher tentou de novo. Ano passado, ano retrasado ela tentou. Esse ano ela tentou de novo. Com outra pessoa, inclusive vai estrear agora na Netflix mês que vem, novembro. Outro com outra pessoa, vamos ver. Ela nunca conseguiu superar. Também, minha gente. Nada é igual a Archaeopteryx. Nada. Nada é igual a Archaeopteryx. Porém, se você não sabe a distinção de aura sexual, você tem que ver esses dois se olhando. Minha amiga. Esta mulher, lutadora, que escorraça o demônio na porrada, literalmente. E esse bofe de cabelo cacheado, se olhando, molhados de chuva no auge da segunda temporada, é complicado. Fica pequeno. Gente, a tensão sexual que esses dois exalam. E é pouco. Não é tanto não, menina. Porque ela tem um negócio assim com toque. Porque se eles tocam, eles meio que veem um pouco, né, da história do outro. Mas eu vou te explicar em detalhes. Caçadores de Demônios não é uma série atual e nunca teve previsão de ter uma terceira temporada. E por isso eu e a outra meia dúzia do fandom sofrem. Porém, eu acho que a história da primeira temporada é muito legal de assistir, a história da segunda também. E também é derivada de novel. Mas eu nunca li. E eu não pretendo ler. E até agora todos os que eu indiquei são derivados de novel, não são? Pior, ainda tem mais uns 2 ou 3 que também são. E eu só parei pra reparar agora. Bom, aqui a gente vai literalmente acompanhar a história de alguns caçadores de demônios. Aqui a gente tem um quinteto super fofinho. Outro quinteto tá difícil. E esse quinteto, ele já existia, tá? Formadinho ali, bonitinho. Até que um dos caras vai de arrasta, vira camiseta de saudade, numa luta. Eu não vou especificar não o que acontece, né, o rolê, porque é a introdução do vilão, então é interessante a gente acompanhar. E sim, nós temos bons vilões, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Vilão bom pra odiar, vilão bom pra odiar. E você fica meio assim, sabe? Meio atordoado. Porém, é importante entender que eles são meio que portadores de espíritos. Deixando a coisa bem simples, ok? Que é tipo uma luzinha, uma coisa meio cósmica, meio espiritual, barará pererê. Vamos encurtar? Eles são portadores de espíritos. Digamos assim, pessoas sensíveis a esses espíritos que existem no mundo, ok? Eu acredito facilmente que existe no nosso plano. Porém, existem pessoas tipo esse quinteto e existe o nosso prota. E eu vou especificar por quê. Essa galera, eles estão em coma. Sim, amiga. Eles tiveram uma experiência, sabe, de quase morte, de pré-morte. Que no caso dessa galera, foi o coma. Mas eu não entendi nada. Se você viu Tomorrow, é tipo Tomorrow. Tomorrow vive a mesma coisa.
Aqui, a diferença, né, é que aqui, essa galera tem a oportunidade de voltar a si na sua própria vida, no seu próprio corpício, e ser portador, né, viver ali em colaboração com um ser de luz, com um espírito, com uma entidade, chama como você preferir, ok? Eles se intitulam ali como pessoas de um outro plano, seres de um outro plano. Então, espírito sem entidade, o que é, minha filha? É alguma coisa, tá? Um ser cósmico. Não sei direito o que. E aí, pode ser velho, pode ser criança, pode ser... não tem muito isso de gênero, não é tão importante. Tanto que, geralmente, os caras têm mulheres e as mulheres têm caras. Então... E, assim... É isso. Eles tiveram essa experiência e... né, de pré-morte, e tiveram essas pessoas que se apossaram no seu corpo, não de comando único, tá? É realmente uma partilha ali. É meio que você recebe a oportunidade de trabalhar com eles, mas você tem que concordar ou não com aquilo. E por que eu digo que parece meio que uma possessão? Porque eles têm aqueles pontinhos na ponta do dedo, e se você já leu ou já viu alguma coisa de terror, você pode achar traços parecidos. Eles aparecem pontinhos numa única mão, na pontinha dos dedos. Eles têm isso de ter que aceitar essa união, essa partilha mesmo, espiritual, digamos assim. E o que rola? Depois que o Boff vira a camiseta de saudade, a gente tem o nosso prota, que tá vendo a vidinha dele, ele tem uma deficiência na perna, você vai entender a história. Ele tem um jeito muito forte de viver a vida, mesmo tendo uma história muito triste, ok? É uma história muito triste. E, amiga, eu vou deixar um alerta bem grande. Diferente da primeira e da segunda aqui, mesmo o foco sendo outra coisa, tinha um romancezinho, aqui não é isso, não tem romance, tá? Tem a vida deles lutando contra os demônios. E aí, minha amiga, que num belo dia, o espírito da senhorinha, da velhinha, tá vagando porque saiu do corpo do moço. Porque quando você morre, virou a camiseta de saudade, eles pulam fora e caçam outra pessoa. Pois bem, não deu tempo de chegar no hospital, não é mesmo? O Boff morreu lá, caralho, lá longe a beça, e ela cruzou o caminho dela com o nosso prota. Que ele tem uma sensibilidade diferente. E óbvio, amiga, que se eu tivesse lido a novel, eu saberia. Mas eu tô aqui pra te indicar a série, e lá ele não explica. E ele tem meio que essa sensibilidade muito aflorada, muito diferente mesmo dos outros. Porque ele tava acordadinho. E é uma cena digna de dorama, amiga. Você tem que ficar no imaginativo, entendeu? Porque o Boff salta. Se eu achar uma imagem, eu vou tascar aqui pra vocês, que é maravilhoso. Puro cinema. O Boff é levado e o espírito entra e ele cai, que é uma coisa meio, sabe, devagar e não sei o que, e pronto. A senhorinha ali com ele. Só que vamos ser sinceros. Você sofre bullying. Seus amigos sofrem bullying. Você sofre demais. Sua avó tá com problema de demência. Seu avô tá quase dor palito pra ir morar com o Papai do Céu. Sua vida é uma merda. Do Neida, você tem a oportunidade de ficar curado, de ser forte, ser rápido, ter poderes, ficar com o cabelo cacheado bem bonito. Desculpa, gente, é que ele fica muito gato de cabelo cacheado. Além do óbvio, né, ser uma série dublada, que já ajuda muito, facilita. E como eu já falei, eu vou repetir quantas vezes eu puder repetir. Minha amiga, meu amigo, dublagem é acessibilidade. Não é todo mundo que lê bem. Não é todo mundo que se lida bem com ouvir outro dialeto enquanto tenta acompanhar, ok? Cara, eu amo a dublagem daqui. Eu amo a dublagem dos espíritos. Tem um menino. A velhinha mora no meu coração. E assim, mais pra frente, quando você descobre que existe uma conexão física e espiritual, porque, spoiler, um dos espíritos é filho de um dos nossos protas, gente. Que eu chorei nesse episódio. O que eu chorei! Não tá no script, minha amiga, não tá no script. E é engraçado que a gente vai passando pelos episódios e a gente pensa assim, nossa, vai ser chato, vai ser cansativo. Amiga, não é. Não é. Sabe por quê? Porque na realidade todo episódio conta a história de uma coisa. Por exemplo, o primeiro espírito que aparece, né, o primeiro espírito maligno que aparece, ele tá possado numa pessoa, você tem que assistir pra entender em quem tá possado. E eles descobrem, né, principalmente o nosso prota, que tá havendo uma agressão, né, física contra uma mulher. E que naquela residência em específico, tem um menininho. E que esse menino pode virar camiseta de saudade por causa daquela agressão. E menina, ele não pensa, entendeu? Ele entra igual um bicho, desesperado, com medo. E por conta de um frame, assim, uma imagenzinha, que é um pacote de biscoito. E aí fica aquilo, porque a nossa prota, ela tem uma audição super apurada, assim, que ajuda muito ela a caçar e tal. Só que o nosso prota é a primeira vez dele na rua ali, né, com o pessoal ali do mal. Então eles estão naquela contenção de, não, segura, não pode, não deixa, é perigoso, isso aqui. Só que ele surta, ele fica com medo de acontecer alguma coisa com o menino, obviamente. Ele entra com tudo, tem todo aquele momento de agressão, só que ele não sabe nem como é que tira o espírito. Ele não sabe se o espírito tá na mulher ou se tá no marido. Vou deixar aqui, você vai ter que assistir pra descobrir. Eu gosto de inúmeras outras situações. A primeira temporada, eu acho que se ela tivesse acabado na primeira, ela teria acabado redonda. Eu gosto muito da primeira temporada. Faria uma alteração ou outra, ela vai ter terminado ali. A segunda temporada é ruim? Não é, amiga. Porque na segunda temporada você tem o prazer de ver
o maior green flag de toda a Coreia, que é este mofinho aqui, que ele é advogado em Uma Advogada Extraordinária, e eu sou apaixonada por esse personagem. Inclusive, já tem indicação minha aqui nesse perfil de... Gente, eu amo essa série, eu gosto muito desse drama, e ele lá, eu sou apaixonada por ele, porque ele é a maior green flag existente lá naquela série. E inúmeros outros doramas que eu já assisti. Minha amiga aqui, ele tá numa skin. Assista. Gente, não podemos ficar romantizando a exposição masculina coreana. Tudo bem, amiga. Só que assim, se eu te dou esta skin aqui, de terno e gravata, com cabelinho penteado, você imaginar que tem este potencial aqui? Eu precisei assistir pra descobrir. E quando eu assistia, eu ficava o tempo todo olhando e falava assim, gente, eu conheci esse menino de algum lugar. Gente, eu conheci esse homem de algum lugar. Quando eu linkei as coisas, eu falei, gente, não deram uma oportunidade pra esse homem arrancar a camisa, né? Sério? Por quê? Gente, eu adoro a skin dele. Bandido perigoso. Eu adoro. E assim, vou dizer pra vocês, eu gosto do vilão da primeira temporada. É um gato, gente. Um gato tão bonito. Chega a ser irritante. Mas assim, tem toda uma história, você tem que entender. Tem um daddy issues ali, tem um daddy issues. Mas a galera da segunda temporada é um grupo. Menina. Ele me diverte de um jeito, ele me irrita também. Mas eles são entretenimento puro. Sabe aqueles filmes dos anos 2000 que tinha uma expressão meio encalacrada, meio esquisita, que achava que era o auge da rebelião, punk rock, e que tinha pacto com o capiroto porque sabia desenhar um metagrama? Gente, eles pra mim fazem a mesma vibe. Gente, eles pra mim fazem exatamente a mesma vibe. É pra mim a mesma coisa, sabe? Só que a diferença é que eles realmente estão apossados por algo negativo. E aí eles são assim, mais, né, desenrolados no negócio dos espíritos, de sugar os espíritos, isso aqui, perere, passar a gente. E assim, fica aí uns gatilhos, tá bom? Na primeira e na segunda indicação, ficam gatilhos de agressão e... mas essa aqui, em específico, principalmente a primeira temporada, eu me lembro mais fielmente de um gatilho de estupro. Não rola. Porém, como os nossos protas, eles enxergam as situações ali meio que na ótica do agressor, de vontades dele, fica subentendido essa necessidade dele de se apossar de uma menina. Então, fica uma coisa meio vulnerável ali, que incomoda um pouco a vista. Não é explícito, nada. Mas o dá a entender, sabe? Esse dá a entender pode te incomodar um pouco. Mas eu gosto muito dessa série. Muito. É muito difícil ter um grupo de vilões e você amar detestar todos eles. Eu amo detestar todos eles. Eu acho que são 2 temporadas muito legais. As cenas de briga são muito legais. Mas são puro cinema. Não, amiga. Não. Mas são legais, porque eles realmente batem. Então é legal. As cenas de luta, principalmente as da menina, nossa prota, com outras mulheres, é muito maneiro. Na segunda temporada tem um porradeiro numa escada. Que é memorável. É memorável. E essa prota, ela já fez outros trabalhos como prota que luta. Então, é de um sabor ver ela batendo nos outros. E a construção de amizade é muito linda, muito linda. E na segunda temporada eles têm chance de conhecer outros caçadores. Então você meio que começa a entender que existem eles por todas as partes do mundo. Eu acho que se tivesse rolado o investimento certo, o apoio certo para que houvesse uma terceira temporada, como rolou recente em Alice in Borderland, que foi o que eu indiquei ontem, e em Round 6, mas com uma abertura, um gancho, para que essa história fosse contada em outro país, caso a Netflix se interessasse. Só que eu acho que Caçadores de Demônios, diferente de Alice in Borderland, que ganhou sua terceira temporada, e o último abrindo leque para outra história futuramente nos Estados Unidos, eu acho que não vai ser o caso aqui, porque eu creio que nunca tenha sido comprado diretamente pela Netflix. A Netflix só detém ali o poder de distribuição, entendeu? Não de propriedade, especificamente, como eles fizeram recentemente com A Classe dos Heróis Fracos, Alice in Borderland e o dos zumbis. A Netflix, ela tá nesse trâmite aí, tá? Ela tá comprando uma quantidade bem grande de séries que foram descontinuadas, mesmo tendo público fiel e gente com muita vontade de continuar assistindo. Tá continuando, finalizando a história e dando gancho, porque a Netflix está em toda parte do mundo. Então, eles não são burros. Eles dão gancho pra outro país, porque se eles quiserem resgatar a história e lucrar um pouquinho mais em cima daquela franquia, eles conseguem. E fazendo como? Trazendo bons e grandes personagens para fazerem aparições. Que recente rolou isso, eu comentei isso no primeiro vídeo, que rolou isso em Resident Playbook, que é derivado de Hospital Playlist, e lá a Netflix fez questão de trazer todos os principais para fazerem uma aparição, inclusive alguns secundários que são muito amados. Eu não reclamo, eu acho incrível, mas é legal explicar que não rola isso quando a Netflix não compra. A Netflix é uma boba, mesmo que ela invista, né, ela não vai perder dinheiro. E aqui eu acho que sim, precisava de uma terceira temporada, porque eu queria continuar a história. Eu acho que assim como a maioria dos fãs, eu queria ver um pouquinho mais deles, e eu queria saber se esse par vai ficar junto ou não.
Afinal de contas, a cena dessa mulher batendo nele são uma delícia. Então, se eu não conseguir te convencer, aqui a gente tem bons vilões, aqui a gente tem um bom enredo, a gente tem um grupo em uma amizade fantástica, uma coisa meio de mãe e pai com os mais velhos, com carinho dos mais novos. A gente tem essa ligação dos espíritos com eles, que é uma coisa extremamente forte. É uma coisa extremamente, assim, pra você entender mesmo, os mais novos com os mais velhos, porque eles acabam sendo mais velhos, né, que os espíritos alguns acabam sendo muito mais velhos do que os seus portadores na Terra. E todas as camadas que começam com uma história de vingança porque eles perderam um grande amigo e querem sim, né, se vingar pelo amigo, e acaba sendo uma história construída de cura e amor. E não só, né, deles por ter perdido o amigo, mas quando você entende quando cada um ressuscitou, por quê, o que rolou, e quando a gente vê no final o que acontece. Mas o que acontece? Assista. Eu espero que você tenha gostado da indicação. Eu amo essa série, mora no meu coração. Eu reassisto toda vez que eu posso. Inclusive, eu já reassisti esse ano. E vocês, com certeza, não vão se arrepender de assistir Caçadores de Demônios. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus e até amanhã, porque tem indicação todo dia nesse perfil.